Então vamos lá, tribo. Sem enrolação, vamos começar. Já vou começar dando dica. Vou fazer aqui um aleatório entre rapidamente, para a gente ter informações. Vou dar um colar especial para não ficar atualizando toda hora e transformar de fórmula da função, né, aleatório entre para número fixo. Seguinte, a formatação condicional ela só vai funcionar para a célula ou conjunto de células que você selecionar e aplicar. Vamos deixar isso mais fácil. Eu vou selecionar só a coluna J. Vou vir aqui em formatação condicional. Na primeira regra de realce é maior do que. Eu vou colocar é maior do que 900 para ter poucos valores e ficar bem visível. Vamos colocar 850. Tem algum aqui? Tem um. Beleza. Aqui são as pré-configurações que o Excel nos dá. Tem como vir formatar personalizado, nós já vamos ver isso. Mas eu vou deixar aqui do jeito que ele dá, como padrão. Vou dar um OK. Você vê que só isso daqui está com a formatação condicional aplicada. Por que que isso daqui não está? Porque eu só selecionei a coluna J. Então a formatação condicional vai se aplicar só para o conjunto de células que eu selecionar. Não adianta eu clicar aqui em qualquer célula, vir em formatação condicional e achar que vai se aplicar na minha tabela toda. Não vai. Caso eu queira expandir essa mesma formatação condicional para o resto dos meus dados, eu não preciso selecionar os dados faltantes e fazer o processo todo novamente. O pincel de formatação, que nós conhecemos muito bem, ele funciona também para formatação condicional. Então tá, eu apliquei só para a coluna J, só que eu mudei de ideia. Eu quero aplicar para o meu conjunto de dados todo, do A ao J, do A1 até o J14. O que eu faço? Clico em qualquer célula que contém a minha formatação condicional, que no caso qualquer célula da coluna J, vou no pincel de formatação e seleciono todos os valores que eu quero repetir essa mesma formatação condicional. Solto e está pronto. A minha formatação condicional está aplicada para todo esse conjunto de dados, do A1 até o J14. Beleza? Então agora que você já sabe que tem que selecionar todo o conjunto de dados que você quer aplicar a formatação condicional, vamos para o primeiro tópico, que é realce, regras de realce das células. Isso daqui é muito simples, é muito fácil de usar, como todas as outras formatações condicionais. Você vai escolher aqui, é maior do que, é menor do que, está entre, é igual, texto que contém uma data que ocorre ou valores duplicados. Qualquer uma dessas que você for usar aqui, eu vou vir aqui, vou limpar regras. Eu posso limpar regras da planilha toda, aí eu vou limpar todas as formatações condicionais de toda a planilha que eu tiver feito. Ou eu posso só limpar as regras da célula selecionada, que no caso é o que eu quero. Então eu vou limpar. Aí aqui nas regras de realce, eu quero realçar só os valores que estão entre. E aí o Excel ele já te dá bem intuitivo. Você coloca o valor menor e o valor maior. Então eu quero o menor valor, vamos colocar entre 400 e 800. Vou usar outro default, né, que vem de padrão. Vou usar o verde. Ok, tá aqui. Beleza? Mais uma vez, limpar regras das células selecionadas. Vou em formatação, regras. Essa opção texto que contém é para textos. Eu vou usar um exemplo com ela também daqui a pouco. Uma data que ocorre ao invés de um número, nós vamos colocar aqui uma data, ontem, hoje, próximo mês, enfim, você define a data que você quer destacar com a formatação condicional. O valores duplicados, ele vai selecionar os valores duplicados, ou se você quiser os valores exclusivos. Então você escolhe.
Para usar a regra de realce que contém texto, eu fiz essa pequena tabelinha aqui de alunos, notas e uma média. E aí a situação eu usei a função se para dizer se ele foi aprovado ou reprovado. Coloquei aqui a média como sendo 7. Então vamos lá. Primeiramente, eu seleciono o conjunto de células que eu quero aplicar a minha formatação condicional. Vou aqui em formatação condicional, regras de realce, texto que contém. Formatar células que contêm o texto. Eu quero células que contêm o texto reprovado. Vai ficar vermelho. Se eu quiser personalizar, eu personalizo. Vamos personalizar para vocês verem como é que é. Vai abrir essa caixa de diálogo, onde tem o número, aqui é geral, que é texto, né? Ou texto ou geral, tanto faz. Fonte, borda e preenchimento. Eu vou botar aqui a fonte. A fonte eu quero negrito. A borda. Aqui eu consigo escolher a cor também da fonte. E aqui também sublinhado simples, duplo ou nenhum. Borda. Eu consigo definir uma borda também. E o preenchimento, que no caso é o preenchimento da célula. Então eu vou colocar aqui um vermelho. Só que eu não quero esse vermelho porque ele é muito forte. Eu vou em mais cores. E aí eu vou botar aqui um vermelhinho mais clarinho. Aqui. Ok. Já apareceu aqui para mim. No exemplo, ó, o vermelho que eu escolhi. Eu dou um segundo ok. E ok para aplicar. E pronto. As pessoas que estão com a média abaixo de 7 estão reprovadas. E se eu quiser aplicar só para quem está aprovado, não tem problema nenhum. Eu seleciono o mesmo conjunto de células, vou em formatação condicional, faço o mesmo caminho, só que aqui, ao invés de colocar reprovado, eu vou colocar aprovado. E aí eu venho aqui em personalizar e eu vou fazer a mesma coisa. Esse verde, aqui na fonte eu vou colocar negrito também. Vou dar um ok, ok, e pronto. Ah, esse aluno eu errei a nota dele aqui, ó, não foi 6, foi 9. Então, ele muda automaticamente para aprovado. Não, não errei não, estava certo. 6, então reprovado. Beleza? Então assim fica automático tanto a formatação condicional quanto o aprovado e o reprovado com a função se. Beleza? Bem simples. Então essa foi a primeira regra de realce. É bem tranquila. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as regras de primeiro e último. Tranquilo? Até o próximo vídeo.